Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Cantamos agora que Ele acalma a tempestade, né? E a tempestade se acalma. E a mensagem agora é sobre a vitória após as tempestades. Parece que combinamos, né? Você já pensou em uma vitória após uma tempestade? Às vezes a tempestade não deixa vaga para a vitória, mas quando Jesus está presente no meio da tempestade, é Ele quem vai te guardar. É Ele que dá ordem ao vento e ao mar para se acalmar. Talvez você está no meio de uma tempestade. Talvez você que está em casa, você que está aqui, está enfrentando uma turbulência na sua vida. Parece que está sem saída. No meio da tempestade não tem onde segurar. Não tem onde segurar. Mas quando Jesus está ali, você segura nas mãos dele. Amém? Existem várias formas de andar com Deus. Mas quem decide andar com Deus sem medo, sabe. Às vezes somos como Daniel. A gente anda no meio de leões. Às vezes somos como Elias. Um carro de fogo nos basta. Às vezes você e sua família está como Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas olham e você foi lançado na fornalha. Mas se Jesus está na cova, os leões não te tocam. Se Jesus mandou a carruagem, é para te levar para Ele. Se Jesus permitiu que você fosse lançado na fornalha, Ele é o quarto homem. Cada um de nós anda de um jeito com Deus. Tem gente que anda com Deus de forma diferente. Cada um tem um chamado, cada um tem um jeito. Veja, Josué nunca deveria imitar José do Egito, porque o trabalho de José era diferente do de Josué. Josué também não deveria imitar Moisés, porque ele também tinha um trabalho diferente. O trabalho de José era levar Israel para dentro do Egito. O trabalho de Moisés, tirar Israel de dentro do Egito. O trabalho de Josué era ensinar Israel a batalhar pela promessa. Andamos de formas diferentes e também cada um de nós temos um chamado específico. Mas às vezes estamos dentro do mesmo barco e vem tempestades de todos os lados. E o que vamos fazer depois da tempestade? Não sei. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas 8, 22. Acompanhem comigo. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhes obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, morava nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias,
mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E esse concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem e entraram nos porcos, então a manada precipitou-se num despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que alimentavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Feche os seus olhos e deixa eu orar com você. Senhor, é a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque a palavra pura está saindo em lábios impuros e entrando em corações carentes da tua graça e da tua misericórdia. Que nesta noite a tua unção venha como brisa fresca sobre nós, que nesta noite portas se abram, que nesta noite grilhões sejam quebrados, que nesta noite, ó Deus, tudo que o Senhor tem preparado para nós seja liberado, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, que eu vou acompanhando com vocês. Em Lucas 8, no versículo 22, a Bíblia diz que aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou no barco com seus discípulos. Jesus, ele sempre gostava de navegar com seus discípulos. E os discípulos gostavam de navegar com Jesus. Antes de Jesus, eles faziam outras coisas. Mas com Jesus, eles faziam o que Jesus gostava de fazer. E eles ouviram uma ordem de Jesus: vamos passar para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas eles não imaginavam que eles iriam chegar em um lugar inadequado. Eles iriam chegar em um lugar que era um lugar de guerra. Quantos de nós não gostamos de caminhar, de navegar com Jesus? Quantos de nós não gostamos de fazer o que fazemos aqui agora? Navegamos no Espírito, né? Nós cantamos, nós nos entregamos a Deus em adoração, nós adoramos a Deus com o nosso louvor, com as nossas palmas. Quantos de nós sempre queremos estar no barco onde Jesus está? E nós ouvimos Jesus dizer para nós: passa para o outro lado, passa para outra banda. Quem de nós iríamos dizer não para o nosso mestre? Naquele dia, eles não imaginavam que eles iriam passar por uma tempestade e que eles iriam navegar para lugares de guerra. Tanto que no versículo 26, a Bíblia diz: navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente para a Galileia. Eles não navegaram para outro lugar, senão para um lugar aonde se criavam porcos. Eles foram para um lugar aonde eles seriam recebidos por demônios. Eles foram para um lugar aonde faltava a presença de Deus. Eles foram para um lugar aonde os demônios estavam dominando. Parece que às vezes Deus erra a rota. Só parece, mas Ele não erra a rota. Jesus estava indo para ali de propósito. Às vezes Deus manda você para uma casa, para uma cidade, e você diz: o que eu estou fazendo aqui? O lugar é inóspito, parece que só tem coisas do demônio, mas você não é um homem de Deus. Você não é uma mulher de Deus. A sua presença tem que mudar o lugar. A sua presença tem que mudar a atmosfera do lugar. A nossa presença. A Bíblia diz que a presença de José abençoava o Egito. A presença de Abraão abençoou o deserto. E às vezes a nossa presença não está fazendo diferença. Mas tem gente que chega na nossa casa e o ambiente muda. Não tem? Tem gente que chega na sua loja, na sua empresa, no seu escritório, e o ambiente fica bom. Não tem aquela pessoa que você gosta de ficar pertinho dela? Meu Deus, quando essa pessoa está pertinho aqui, o negócio fica bom, está tão quentinho, está aquecido. E Jesus, aonde ele chegava, a atmosfera mudava. Quantos de nós já fomos, sem perceber, mandados por Deus, e Deus disse: segue, e de repente você abriu os olhos e você estava em lugares de guerra, lugares de batalha. Qual era a cena? Jesus havia terminado de mandar uma tempestade se acalmar. Os discípulos talvez já estavam cansados. Eles já estavam
apavorados, porque eles estavam lidando com uma tempestade inesperada. Eles haviam acabado de sair de uma tempestade, eles só estavam atravessando para o outro lado. Os discípulos, naquele momento, eles viram Jesus operando um milagre na natureza. E eles disseram: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles não esperavam que Jesus... Peraí, ele ora pelo enfermo, ele ora pelo coxo, ele ora pelo doente ali, ele ora pelo surdo, ele ora por essa pessoa, pelo cego. Mas agora o vento e o mar lhe obedecem, porque somente Deus pode dar ordem para a natureza. E eles viram: Quírios, é Deus que está aqui. E eles venceram o temor. E quando a tempestade acalmou, possivelmente eles pensaram: impossível que agora algum mal virá contra nós. Deus está conosco. O próprio Deus está no nosso barco. Ele acabou com os problemas que estavam nos assolando. Já passou por essa fase? Tem hora que você diz: acabou. E você vai dormir. E na segunda-feira, quando você acorda, parece que uma guerra nova chega. Parece que uma guerra que não é mais tempestade chega. Alguém já passou por isso? Você acha: agora acabou, agora deu certo, agora o contrato deu certo, agora o telefonema resolveu tudo, agora aquela conversa resolveu tudo. Jesus estava ali, Deus está comigo. A presença de Jesus não significa a ausência de problemas, significa que você não está sozinho no problema. A presença de Jesus não significa que você não vai ter mais problemas. Significa que você tem o Deus que vence batalhas com você, na hora desse problema. Se você aceitar Jesus hoje, você vai sair daqui e os seus problemas vão ser os mesmos. Mas você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais a mesma. E eles agora estavam indo para o outro lado. Eles devem ter imaginado, né? Que bênção. Quem é a tempestade? Quem é o problema? Não tem mais problema. Olha no versículo 27. E quando eles encostaram o barco, e quando eles desceram para a terra, eles foram recebidos nada menos, nada mais do que alguém. Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, sem roupas, com um cheiro de cemitério. Agora imagine você. Você está indo para um lugar onde Jesus te mandou. Você está descendo no lugar onde Jesus está descendo com você. E você imagina o quê? Sem problema, sem embate, sem nada. Agora eu quero ver você. E se fosse você, de repente vê uma figura grotesca, rosnando para o seu lado, sem roupa, com restos de corrente nos pés e nas mãos, sujo de cemitério, você estenderia a mão ou espicharia a perna? Oi? Um ou dois? É muito difícil lidar com essas coisas. Meu gabinete é ali no segundo andar. Tem uma escadinha ali. Um dia veio um rapaz, ele estava endemoniado. Ele entrou e subiu e falou assim: hoje eu vou te matar. E eu sentado na minha mesa, eu olhei, janela fechada, ok. Com medo dele pular. Para onde eu correrei? Eu não tive nenhum pensamento, vocês acreditam? Eu não pensei em correr, não pensei em parar, não pensei em fugir, não pensei em nada. Na verdade eu pensei nele. Eu pensei: meu Deus, se esse homem pula aqui, a culpa vai ser minha ainda. Porque o diabo é sujo.
E ele um pouco maior do que eu, bem maior, né? Eu corri, peguei ele pela camisa e arrastei ele com a escada junto comigo até cá embaixo. Nem sei como é que nós chegamos cá embaixo. Não tem como contar. Na hora que chegou aqui embaixo, eu... Sai, capeta do cão! Aí ele acordou. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, agora nada. Quer água? Café? Não, quero água. E eu pensei, fiquei pensando naquilo que ele fez. E depois que eu pensei, na hora, graças a Deus, eu não pensei. Não sei se a gente tem tempo de pensar, não é? E eu lendo esse texto, imaginando Jesus e os discípulos descendo do barco, e eles, Jesus está conosco, descemos do barco, não temos nenhum problema, e de repente, sem roupa, resto de corrente, sujo de cemitério, fedendo a cemitério. A Bíblia diz que desde muito tempo, eles prendiam, eles soltavam, eles amarravam, eles soltavam, ninguém conseguia prender ele. Você já deve ter visto isso na vida de vocês. Não adianta prender, não adianta colocar. Um dia me chamaram e falaram assim, pastor, tinha um cara dentro da viatura da polícia. A gente põe a algema, na hora que olha para ele, levanta a algema. Põe a algema, ele levanta a algema. Põe a algema, ele levanta. Eu falei, para de pôr a algema, não é ele. O cara que está tirando a algema dele está rindo de vocês. Quando é demônio, é trabalho para a igreja. Trabalho para a igreja, para Jesus. Algumas vezes já me ligaram, pastor, levei fulano no hospital, mas mandou chamar o senhor. Sim. Essa semana mandaram uma imagem para mim. Eu vou falar que está aí nos classificados de Santa Maria de Jetibá, né? Alguém procurando alguém para fazer um trabalho espiritual, alguém comentou assim, procura o pastor Evandro daí do Jetibá. Ele vai orar e vai ser, eita glória. Eu não conheço a pessoa, né? Mas achei interessante, mandaram para mim, foi um comentário aí na cidade. Falei assim, a gente ora mesmo. Pode trazer, ué. Quando é espiritual, é assim. Pastor, levei fulano no hospital, aqui em Santa Maria, chegou lá e falou assim aqui, chama o pastor Evandro. Aí chego lá, já cheguei, a mulher, tinha um pessoal lá e tal. E eu, se for demônio está fácil, se for outra coisa é médico mesmo, né? Sabe qual é a nossa alegria? É que se Jesus está conosco, não precisamos temer. Sabe, talvez você pense, mas vocês chegaram e vão enfrentar outro problema. Não, se Jesus está com você, que problema é esse? Só caminha. Caminha, Jesus vai resolvendo isso aí. Ele vai na frente. Deus vai na frente. Eu não sei como é que canta essa música, não. Como é que é a música? Deus vai na frente. Que isso? Filma lá, olha esse povo cantando. Vira lá a câmera mesmo. Olha só. Vou embora. Eita glória! Olha só, é assim que crente caminha. Uma amiga nossa ligou para a mãe dela e falou assim, ela contando, pastor, cheguei em casa, eu estava tomando banho, e eu ouvi alguém caminhando dentro da nossa casa, e a casa deles muito grande, e a mãe dela da oração, né? Da nossa igreja, da oração, e mora ao lado, e ela ligou, mãe, tem alguém dentro da nossa casa. E ela abriu a porta devagarzinho e tinha um homem. Ela falou assim, tinha um homem dentro da sala, pastor. Ele estava vestido de trapos, estava com um saco nas costas, vestido de trapo que ele tem, e ele estava procurando alguém, procurando alguma coisa. E eu falei, e aí? Aí a mãe dela falou assim, pastor, sabe o que eu fiz?
Eu saí lá de casa assim, ó. E aí, meu pai? Entrei naquele corredor, falei assim, capeta, se é demônio, já vai saindo que eu estou chegando para guerrear. Entrei cantando, guerreando, eu cheguei na sala e falei assim, cadê? Não tinha ninguém. Nós andamos a casa toda, eram demônios. Se tem uma coisa que crente não pode ter medo, é de demônio, de batalha espiritual. Quando Jesus começou o ministério dele, a primeira declaração dele foi qual? O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem faz essa declaração está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu não faço acordo com o mundo. Eu não vim fazer acordo com o mundo. Nós viemos para mudar o mundo. Nós não fazemos acordos espirituais, nós entramos em batalhas espirituais. Nós não temos medo de batalha espiritual, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz, e quando desceu para a terra, veio ao seu encontro aquela figura grotesca. Foram recebidos por um homem que carregava uma legião de demônios. Às vezes isso acontece com você e comigo. Eu cheguei numa casa com a minha esposa e nos chamaram de noite, pastor, tem alguma coisa acontecendo, estranho. E quando nós chegamos no portão, uma distância de acho que uns 15 metros, a mulher já gritou de lá, eu te odeio. Eu falei, eu também. Lá do portão mesmo, lembra isso? Eu dei um grito, sai demônio, vai embora, trem feio. A mulher caiu lá onde estava. Aí nós descemos, mas o demônio estava lá, tinha mais. Eu falei, demônio, levanta ela e leva para dentro, para não virar circo. Você acha que o demônio fez isso? Lógico. Quando Jesus está com você, Ele obedece. Em nome de Jesus, levantou e foi. Foi uma batalha, e Jesus venceu. Jesus não estava batalhando com o demônio, foi uma batalha para os demônios saírem, eles não queriam sair. Não queriam sair. Vocês de uma menina, uma criança, o pastor Clécio estava comigo, depois que nós expulsamos o demônio dela, ela falou assim, pastor, eu não queria voltar para casa. Foi por quê? Porque lá em casa, meu padrasto me bate muito, minha mãe xinga muito, e eu tenho medo disso que aconteceu comigo aqui. Eu falei, o que você acha que aconteceu? Eu não sei, eu nem sei o que aconteceu, mas eu sei que eu quebrei isso tudo aqui, né? Foi eu que fiz isso tudo aqui, né? Foi, não foi você. E ela falou assim, eu não queria voltar para casa. Ela estava me dizendo que a casa dela era um ambiente de guerra. Um ambiente espiritual. A igreja tem o que o mundo precisa. Maior é o que está em nós. Não é para você ficar declarando, é para você sair, para você caminhar ministrando na vida das pessoas. Você ministrar na sua rua, na nossa cidade, no nosso estado. Porque muitos de nós somos recebidos por pessoas que estão carregando demônios. Mas nós não precisamos ter medo. Ore ao sair de casa. A vitória é nossa em nome de Jesus. O momento que mais me comoveu nessas batalhas de demônios foi uma criança de 8 anos. Tinha 2 homens segurando ele. E eu cheguei, pode soltar a criança. Falei, pastor, essa criança vai quebrar o senhor no meio. Eu falei, não quebra não. Quebra vocês. Eu não. Você vê como funciona esse mundo espiritual. Às vezes nós entramos em algumas casas e a gente fica desapercebido. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo que você está vendo. Quando os seus olhos fecharem aqui, você vai abrir no mundo espiritual e você vai ver o quanto você errou por não ter lutado direito. Você vai ver o quanto você perdeu porque achava que a luta era contra o seu irmão, que era contra o seu vizinho. Não é, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas.
é contra os principados e potestades espirituais nas regiões celestiais. Quando você sai no seu carro, tem demônios querendo tocar em você, por isso que entra no seu carro e ora. Ora, fala, Senhor, esse carro é seu. Por isso que quando vocês veem um carro passando em chamas de fogo, aí é nós. Mas cadê o senhor? Fala, tá, vê um carro incendiado, tem anjo, um fogaréu em cima, é nós. Você vai viajar, ora. Mas por que orar? As pessoas normais viam um homem que quebrava correntes, mas agora chegou alguém que sabia em que dimensão ele estava. A dimensão da igreja é outra, a dimensão da nossa batalha é outra. O mundo não sabe em que dimensão estamos. Às vezes o mundo está olhando para você e rindo de você, mas eles não sabem em que dimensão estamos. Não sabem. Naquele momento, no versículo 28, quando viu Jesus, aquela figura grotesca, tinha um homem ali dentro, e ele estava cheio de demônios que estavam prendendo eles, mas era um homem que Jesus amava. Os demônios que estavam com ele não amavam ele, queria destruir ele, aprisionou ele, mas Jesus amava aquele homem que estava ali dentro, lutando. E quando viu Jesus, proscunel, prostrou-se diante de Jesus. Ele prostrou-se, ele se curvou diante de Jesus. A palavra proscunel aí estava adorando. Mas como assim, pastor? Um endemoniado adorando? Não, ele estava exclamando, dizendo com grande voz: peraí, o diabo? Era uma batalha. Era uma batalha. Aqueles demônios estavam tentando negociar Jesus. A cena parecia de culto, submissão, mas era uma conversa em uma dimensão diferente. Os demônios sabiam quem tinha chegado. Os demônios sabiam. Então se ajoelhou ali: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque aqueles demônios, um dia eles vieram de lá. Eles foram expulsos junto com Lúcifer. Eles sabiam que todos que se aproximam de Jesus têm que se ajoelhar. E quem não se ajoelha hoje, um dia todo joelho se dobrará diante dele. Goste ou não goste. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, que tenho contigo, peço-te que não me atormentes. Acontece aqui uma conversa numa dimensão diferente. Prostrou-se diante de Jesus. E Jesus olhou para eles e perguntou: qual é o teu nome? E a resposta? Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? Eles queriam negociar com Jesus. Eles estavam negociando com Jesus a proposta, porque eles sabiam que Jesus iria mandá-los embora. Jesus não faz acordo, mas eles estavam agora fazendo uma proposta: não nos faça sair desse território, daquela região dos Gadarenos. Nós podemos até sair dele, mas não vamos sair desse território. Eles estavam rogando para Jesus que não os mandasse para o abismo. Vocês não param para pensar e ver a seriedade desse texto? Quantos de nós não entendemos isso? Aqueles demônios estavam negociando com Jesus: nós podemos sair do corpo dele, mas nos deixe nesta região. Nós podemos até sair do corpo desta pessoa, mas nos deixe nessa cidade, nos deixe nessa família, nos deixe nessa rua. Não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Alguns demônios, eles lutam para ficar no território. E no versículo 34, tem um texto que chama a atenção principalmente para os pastores, os que estão aqui, os que estão em casa. E aqueles que alimentavam os porcos, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Pastores não são chamados para alimentar porcos.
Pastores são chamados para alimentar ovelhas. Pastores e igrejas não podem negociar com o mundo. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja precisa andar mais alinhada com o mundo. Não, a Bíblia diz que nós somos inimigos do mundo, não inimigo das pessoas, inimigo do sistema do mundo. Nós estamos contra a cultura, nós estamos na contramão. Nós não somos alimentadores de porcos. Ah, vem cantar aqui, vai ser tão bonitinho, vai ter um concurso gospel. Para que é isso aí? Não, nós vamos juntar a cidade. Somos alimentadores de ovelhas. Quer se alimentar? Vamos te dar a palavra. Vamos te dar a palavra. Quando Jesus chegou, ele não perguntou quem eram os alimentadores de porcos. E Jesus já mandou os demônios direto para os porcos. E precipitaram no abismo. Nós temos que colocar um parêntese agora na nossa vida. Nós que somos pregadores, ministros de Deus nessa terra, eu e você, e parar e pensar, espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque tem muitas pessoas deixando a igreja para se dedicar ao mundo, somente ao mundo. Um dia os demônios tomarão o que é dele, que é a parte deles no mundo. Mas Jesus vai vir buscar o que é dele, a sua noiva. Nós somos alimentadores de ovelhas. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, amém? Nós não negociamos com o mundo. Aqueles que alimentavam os porcos, eles foram para anunciar Jesus? Não, eles foram para contar o que aconteceu. Acabaram com o nosso emprego, acabaram com a nossa fonte de renda, acabou com o que nós fazíamos. Nós somos alimentadores de porcos. Ele estragou tudo. Satanás estava com medo de perder o território dele, e o território de Satanás não era só o corpo daquele homem, era aquela região. Judeu não cuida de porco, judeu não cuida de porco. Satanás odeia o nosso território. A igreja é um território de Deus, cada membro da igreja é um território de Deus. Esse ajuntamento aqui é um território de Deus. Jesus, quando ele veio à terra, ele anunciou o reino, ele mandou pregar a mensagem do reino. E sabe quando é que esse reino cresce? Quando nós conquistamos território. Quando Satanás perde uma pessoa, que essa pessoa aceita Jesus, Satanás perdeu o território. Quando nós ganhamos uma alma, aumenta o território de Deus. Mais uma alma, aumenta o território. Mais uma alma, aumenta o território. Mais uma alma, aumenta o território. E Satanás faz o quê? Ele ajunta as pessoas para chamar de território dele. Quando Satanás vai andando pelo mundo, ele diz, isso é meu, isso é meu. Quando Satanás passa por um motel, meu território. Quando Satanás passa por casas de prostituição, meu território. Quando Satanás vê uma loja de produtos pornográficos, meu território, meu território. Quando ele vê as baladas infernais, bares, onde os homens estão se perdendo, ele diz, meu território. Mas tem um lugar que ele passa que ele fica irritado. Tem um lugar que Satanás passa em frente que ele fica irritado. Quando dá sexta-feira, ele já começa a ficar irritado. Que as igrejas já começam a se reunir. Sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite. Tem igreja que tem 10 cultos, tem igreja que tem 15 cultos, tem igreja que tem 7 cultos. Por quê? Ele passa na frente da igreja. É o único lugar que ele não chama de meu território. É o único lugar. Quando ele passa em frente à sua casa, à sua família, ele olha... Aqui também não é o meu território. Vai tentar bombardear você, mas você não precisa temer. A igreja é a manifestação visível de que existe alguém maior do que o diabo em qualquer lugar dessa terra, que é Jesus Cristo. A igreja é a manifestação visível de que Deus está coordenando essa terra. Há algo que não é dele, a igreja. Por isso que eu amo o evangelismo. Evangelizar é jogar bomba no território do inimigo. Vai lá e joga bomba. A gente vai lá e leva o evangelho. Levar o evangelho, jogar o evangelho dentro
dentro do reino das trevas. Bum. Ele fica endemoniado. Fica. Né? Fica. Jesus e os seus discípulos, Jesus sabia o que ia fazer. Jesus já estava no plano dele. Eu vou naquele território. Eu vou libertar aquele homem. Eu vou levar libertação naquela terra. Uma legião de demônios será condenada hoje. A primeira coisa que Jesus enfrentou ao sair, ao entrar no barco, foi uma tempestade. Olhem para mim. Quando Deus tem uma agenda de algo grande para você fazer para Ele, se prepara para a tempestade. Quando Deus mandar você atravessar, e o inimigo descobrir que você está indo lá, e ele vai sair perdendo, a primeira coisa que você vai enfrentar é uma tempestade. Pastor, eu devo ficar com medo? Se você for nessa tempestade com Jesus no barco, você vai viver maravilhas. Não fique com medo da tempestade. Para de murmurar, para de reclamar. Não reclame porque faltou, não reclame porque não deu, não reclame porque o seu planejamento era um e de repente o seu barco balançou, de repente as coisas ficaram mal para você. Porque Jesus e os discípulos passaram por uma tempestade para chegar até este homem, aquele homem endemoniado, um homem fedorento a cemitério, que ninguém dava nada por ele. Jesus atravessou a tempestade para ir até ele. Jesus passou pela tempestade para ir até ele. Jesus passou pela cruz para vir até mim, até você. Por que não passar por nossas tempestades para ir até o destino que ele preparou para nós? A nossa tempestade pode ser sinal de que estamos invadindo o terreno inimigo. Mas se Jesus está conosco, a vitória vem durante a tempestade e depois da tempestade. Jesus disse: vamos para o outro lado. Ele não disse, vamos ter muitos problemas. Ele disse, vamos para o outro lado. Que lado? Vamos para o outro lado. E partiram. Jesus estava dizendo, vamos expandir o território. Sempre que a igreja fizer uma declaração de que vamos expandir o território, começamos a travar batalhas na dimensão sobrenatural. Se você disser na sua vida, no seu ministério, a partir de agora eu vou expandir o meu ministério, vamos expandir o território. Prepare-se para batalhas em outra dimensão. Prepare-se para batalha em uma dimensão sobrenatural. Porque para assumir um território novo, você tem que estar pronto para passar por tempestades e não temer os demônios que vão tentar te intimidar. Para assumir um território novo, não podemos ter medo das tempestades. O inimigo tentou impedir Jesus de chegar ao Gadareno. Cada vez que você está próximo de entrar em novos territórios, todo o inferno vai se levantar e vai tentar parar você com tempestades. Mas se Jesus está com você, vai sem medo. Vai sem medo. Vai sem medo. Mas eu sei que vai vir uma tempestade. Jesus está comigo. Eu não tenho medo de tempestades. Mas depois da tempestade vai vir uma batalha espiritual. Se Jesus está comigo, eu não tenho medo de batalhas espirituais. Tempestade é um ataque estratégico do inimigo. Judeus não criavam porcos. Para onde Jesus estava indo? Para uma terra de não-judeus. Jesus estava atravessando culturas. Quantos de nós que temos um chamado missionário para atravessar culturas, para falar outras línguas,
para falar outras línguas. E todas as vezes que você tenta entrar no curso de espanhol, vem uma tempestade. Você tenta entrar no curso de inglês, vem uma tempestade. Você quer falar outras línguas e tem sempre uma tempestade. Por quê? Você para. Será que Jesus não está com você? Jesus te chamou para você se preparar para você ir. Mas todas as vezes que você entra no barco, agora eu vou, e vem uma tempestade. E a primeira coisa que você faz é voltar com o seu barco. Jesus estava atravessando culturas. O diabo não quer que outras culturas se curvem ao nome do Senhor Jesus, mas Jesus está enviando homens e mulheres por estas nações, e você que está me ouvindo pode ser uma dessas pessoas. Pastor, mas toda vez que eu tento, vem uma tempestade. Toda vez que eu penso em tirar o meu visto, vem uma tempestade. Quando eu vou fazer meu passaporte, vem uma tempestade. Tem alguém do outro lado do rio que os demônios estão prendendo ele com grilhões. E pode ser você. Um amigo meu que é missionário, ele disse que foi enviar um missionário, um casal, eu conheci esse casal, alguns que estavam aqui também conheceram, para fazer um trabalho na Amazônia. E eles contando, para chegar no lugar, são 7 dias sentado num barquinho, que não dá para mexer nem para a direita nem para a esquerda. E eu falei, tem cãibra? Muitas cãibras. Dá para mexer? Não dá para mexer. Se levantar, tomba. 7 dias ali. Aí você pergunta, como vocês aguentam? Não sabemos. Não sabemos como aguentamos. Mas a primeira vez que eles foram, eles disseram, chegamos num lugar e tinha uma pessoa parada na orla do rio. Quando eles chegaram, a pessoa saiu correndo. Foi chamar os outros. Depois falaram com eles. Há anos, a gente sempre reveza para ficar aqui, esperando alguém aparecer. Verdade. Há anos esperamos para saber se tem mais alguém. E vocês chegaram. E lá tem uma igreja hoje. Jesus chegou lá. Jesus chegou lá. Nós estávamos num lugar que chama Ventania. E eu descobri por quê. Muita ventania e poeira, dessa altura de pó. Aí eu mais o pastor Clésio juntamos eram quantas crianças, nem lembro quantas crianças que eram. Todas as crianças da rua, eles acharam interessante a gente chegando em outro país. Eles chegaram, foram juntando em volta de nós, e nós compramos bala e damos para eles, colocando a bala na boca, com papel e tudo. Aí eu falei, ei, quem é que é essa cara? Sim, não conheciam bala? Falei, seguro, não conosco? Não. Aí eu falei com o pastor Clédio, vamos procurar as padarias aqui. Compramos todos os pães que nós encontramos naquele lugar. Aí descobrimos que um deles era seu cumpleaños, era seu aniversário. Ei, oi, é meu cumpleaños? É, seu cumpleaños, é. O que vocês acham que nós fizemos na hora? Uma festa de aniversário. Compramos tudo que nós achamos, montamos ali no meio arrumamos uns negócios no meio daquela poeira ali, cantamos parabéns, compramos refrigerante, lá compra quente mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos fazendo pouco demais. As pessoas estão esperando você do outro lado. E Jesus disse, passa para o outro lado. E eles partiram. Talvez essa mensagem é para uma pessoa só aqui. Não sei. E Deus fala assim, aqui, passa para o outro lado. Mas toda vez que eu vou, pastor, tem uma tempestade. Aquele homem que vivia entre os mortos, que morava no cemitério, de repente, ele viu a vida chegar. Quando Jesus desceu do barco,
ele viu a vida chegar. Quando você descer do avião, quando você entrar numa mata, quando você chegar numa cidade, pode ser que as pessoas olhem, a vida chegou, tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. Aquele homem corre e aqueles demônios ajoelham dentro do corpo dele. Eu fico pensando, uma adoração em tormento. Havia um conflito dentro dele, um homem que queria vida, cheio de demônios que queriam matá-lo, um homem que queria Jesus, e agora os demônios queriam fugir de Jesus. Eu sei que muitos se dirigem assim também para os cultos, adoradores em conflito, que tenta adorar, mas parece que há um espírito atrapalhando. Tenta adorar, tenta viver em pureza, mas não consegue ter esse culto na realidade. Não consegue. Não. Os demônios não se importavam com ele. O mundo não se importa com as pessoas. Os demônios só não queriam deixar o território. Queria ficar ali. Eu saio dele. Depois eu vou para o neto dele. Depois eu vou para o pai dele. Me deixa nesse território. Depois eu vou para o filho dele. Me deixa nesse território. Precisamos de homens e mulheres que entendam isso. Os demônios, você vai sair, mas você não vai ficar nesse território. Você não vai ficar nessa família. Você não vai ficar nessa cidade. Você não vai ficar nessa igreja. Você não vai ficar nessa rua. Você não vai ficar. Não vai. Nós estamos em busca de uma igreja que saiba que nós caminhamos em outra dimensão. Nós cantamos em outra dimensão. Nós estamos em direção a outra dimensão. Somos o povo que vai morar na Nova Jerusalém. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui para fazer um trabalho para Ele. Nós somos o povo da outra dimensão. Somos forasteiros aqui. Então, quando o demônio olhar para você, é melhor ele ficar com medo mesmo e já dizer: vai me atormentar sim. Quando os profetas andavam no Velho Testamento, alguns deles eram chamados de perturbadores, porque eles perturbavam as nações, porque eles tinham uma palavra de Deus. Eles tinham uma palavra que perturbava aqueles reis que estavam desviados. Eles tinham uma palavra que perturbava as pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Pode ser que já disseram que você é um perturbador de cidade. Nós não viemos aqui para fazer acordo com o mundo. Nós viemos aqui para fazer mudança. Nós somos instrumentos de mudança. Então, quando você estiver de frente com alguém cheio de demônio, não precisa correr. Maior é o que está contigo, maior é o que está com você, do que o que está no mundo.